Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu vim discutir dois assuntos com vocês sobre a ACP 120 que cai aqui, tá? Na prova, que é o time tracking, certo? Que é o registro de horas aqui da prova, o log work, ou seja, todo o registro de horas que um usuário pode fazer, o que que você pode ativar, o que que você desativa e o que é padrão, tá? E eu também vou falar de pegadinhas que caem com o issue link, certo? Que é quando a gente faz aquele relacionamento entre atividades no Gira e escolhe aqui as possibilidades para linkar com outras atividades. Legal? Então, pessoal, falando aqui primeiramente do Logwork, todo mundo já sabe que dentro do Gira é uma funcionalidade padrão, tanto no projeto Team Management quanto no software, né, e no Service Management, a gente tem a opção aqui de Logwork. Essa função de Logwork permite você colocar aqui, né, um H para horas, como ele passa a orientação aqui embaixo, um 10M aqui, por exemplo, para 10 minutos. Então, uma hora ficaria um H e 10 minutos ficaria 10M, uma hora e 10 minutos, certo? A gente também pode colocar o tempo restante da atividade, então vamos supor que a atividade teria aqui um total de 10 horas para ser executada, então aqui em cima você vê que automaticamente, conforme você vai atualizando, né, ela já vai completando a barra ali de acordo com as horas registradas, certo? Aqui também é possível escolher as datas, mudar o horário que você está registrando e também colocar um comentário de logwork, certo? E o que, que costuma cair na prova? Não é de fato o registro e a ação, e sim a configuração que temos aqui na parte de administrador, tá? Aqui em Issue Feature. Então, pessoal, qual que é a pegadinha? Tá? Ele te pergunta qual que é o padrão, né? O padrão que vem já é 8 horas por dia, tá? 5 dias por semana, então ali, né, de segunda a sexta. O formato, essa aqui caiu na minha prova, cara. O formato que o Gira tinha por padrão. O tempo, a unidade default, né, que hoje fica em minutos. E a questão de copiar aqui os comentários para o Work Description. O que acontece, pessoal? Aqui, quando você tem plugins instalados como o Tempo Timesheet, Clockwork, Clockwork Pro ou aquele Stopwatch também, o Gira você consegue mudar o Time Tracking Provider, que seria quem fornece esse registro de horas default, você consegue mudar, você consegue deixar apenas o do plugin. Até porque não faz sentido você ter dois que fazem a mesma coisa, praticamente, né? Que de fato ali é o registro. Então, quando você tem um plugin, você consegue alterar. E todos esses esquemas aqui, você consegue vir aqui, ó, Edit Global Settings, e você muda isso de forma global, tá? Então, se você tem um Gira que vai funcionar ali, pode logar horas, né, por mais de 8 horas no dia, você pode alterar aqui de forma global. Você pode alterar aqui mais dias por semana, então, sim, né, mais de 8 horas por dia é alterável, mais de 5 dias por semana é alterável. O time display, você vê que também é alterável, porém, né, você tem aqui apenas horas, dias ou, né, dias, horas e minuto, certo? Então você não tem a opção de segundos ali, se você vê isso, alguma parametrização dessa na sua questão, é pegadinha e é muito fácil de cair, porque infelizmente a gente esquece, pessoal. E a unidade default, né, já caiu perguntas assim, poxa, por que está aparecendo em minutos sendo que eu coloquei horas? A unidade default é minuto, tá? Então você também pode alterar por hora, dia e semana. Lembrando que todas essas alterações elas são globais, então não é local de um só projeto, tá? De momento não tem como. Por isso que em alguns plugins, como se eu não me engano, o Stopwatch, o Clockwork, eles fazem isso de forma independente por projeto, tá? E os comentários aqui também você pode habilitar e desabilitar. Salvou, a configuração já vai estar valendo, certo? Então, pessoal, uma outra funcionalidade que eu queria mostrar para vocês que é importantíssima saber por que cai na prova seria o quê? A parte do issue link, que a gente viu aqui em settings no issue feature, tá? Essa funcionalidade é aquela funcionalidade que a gente relaciona um bug com uma história, um chamado com uma nova solicitação de desenvolvimento. Então, sempre que a gente clicar lá no link, além de eu poder selecionar aqui a atividade para criar o relacionamento, a gente pode escolher o tipo.
né? Se essa atividade está sendo bloqueada por, se ela bloqueia, se ela é um clone, se ela está duplicada, se ela tem apenas um relacionamento, certo? Então, com isso, o que é possível fazer lá na parte de settings? Que aí, às vezes pode cair essa pergunta e bem objetiva na prova. É possível desabilitar de forma global o issue link? Sim. Aqui no Gira você pode vir no settings e desativar essa possibilidade, tá? Outra coisa, é possível trocar aquelas categorias que aparecem, né? Então aqui, se ele bloqueia ou se ele está sendo bloqueado, a gente consegue deletar, a gente consegue trocar essa nomenclatura. Então essas opções, que quando a gente clica aqui em Issue Link, nós estamos vendo aqui, ó, são as opções que a gente pode alterar. Aqui, criar novas, tá? Ou retirar as antigas. Legal? Então é totalmente possível vir aqui e editar tanto o Outward Description, né, quanto o Inward, que seria a forma como a outra pessoa, então no caso eu linkei essa atividade QT5, aqui eu coloquei is duplicated by, e se eu acessar esse carinha aqui, vai estar apenas duplicates, certo? Então todo esse relacionamento a gente consegue sim alterar aqui na parte de settings. Não é uma configuração que a gente mexe com frequência, mas você como administrador do Gira é legal conhecer, é legal saber. E sim, é um tema que pode cair na prova e, como a gente viu, pode passar batido e a gente acaba perdendo aquele pontinho, certo? Mas como você já passou, isso daí não vai ser um problema. Legal? Pessoal, continua comentando, continua seguindo aí a playlist da certificação e, com certeza, dê uma olhada lá no canal e veja os outros vídeos também. Legal? Muito obrigado e até a próxima.